Oi, gente, eu me chamo Maria Eduarda e hoje nós vamos entender um pouquinho sobre os níveis de organização dos seres vivos. Para começar, nós temos aqui uma imagem que vai mostrar desde o menor constituinte desses níveis, que são os átomos, até o maior agrupamento deles, que é a biosfera. Nós vamos entender o que são átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos, populações, comunidades, ecossistemas e a biosfera como um todo. Mas para começo de conversa, nós vamos entender o que são átomos. E por definição, o átomo é uma estrutura formada pelo núcleo, que por sua vez é constituído por partículas chamadas de prótons e nêutrons, e pela eletrosfera, que detém os elétrons. Os átomos são partículas infinitamente pequenas que constituem toda a matéria do universo. Vocês podem observar o núcleo em vermelho e a eletrosfera ao redor dela. E qual é o exemplo que nós temos de átomo? Nós temos o átomo de hidrogênio, nós temos o átomo de oxigênio. E, dando continuidade a isso, nós vamos entender agora o que é uma molécula. Uma molécula é o conjunto de átomos, iguais ou diferentes, unidos por ligações covalentes. Que exemplo de molécula nós temos? Nós temos o exemplo da molécula de água, H2O, que é constituído por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Nós ainda temos as organelas celulares. E o que é isso? As organelas, imaginem ela como se elas fossem mini órgãos presentes nas células. Porque é exatamente essa a função das organelas. Elas garantem que a célula sobreviva, elas garantem que a célula tem uma funcionalidade. As células, elas podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. É nelas que estão presentes a carga, a informação genética de um determinado organismo, e elas são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Já os tecidos, eles são estruturas formadas por um conjunto constituído por células semelhantes, ou seja, iguais, e atuam para desempenhar uma mesma função, certo? Eles são encontrados estando sempre associados uns aos outros, formando os órgãos e sistemas, certo? Eles podem formar vários tipos de órgãos, ok? É isso. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuação ao assunto de níveis de organização dos seres vivos. Eu trouxe para vocês um pouquinho do que seria o conceito de cada um desses aqui, de órgão, de sistema e de organismo. Então, os órgãos, ele vai ser constituído por um conjunto, um agrupamento de tecidos e também por um agrupamento de células, onde a junção de todos esses órgãos que compõem o nosso organismo, ele vai formar um sistema. E dentro desse sistema, cada um ele vai ter um papel, uma função diferente para desempenhar dentro do nosso organismo. Um exemplo, nós temos o sistema cardiovascular, o sistema respiratório. Então, esses sistemas, não só esse como os outros, eles são compostos por um conjunto de órgãos. E o conjunto de sistemas, onde a gente pega toda essa junção de todos esses sistemas, é o que justamente vai constituir o nosso organismo. E aí, gente? Então, dando continuidade ao assunto, vamos conhecer agora os outros níveis de organização na ecologia. A gente tem agora população, comunidade e ecossistema. População nada mais é do que um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, onde eu tenho indivíduos da mesma espécie interagindo e habitando naquele mesmo local, eu vou ter uma população. Já a comunidade é um conjunto de indivíduos de espécies diferentes. Então, muitas vezes eu vou ter indivíduos de espécies iguais e de espécies diferentes convivendo naquele mesmo lugar. Então, aquilo configura numa comunidade. E o ecossistema é o conjunto de comunidades que habitam e interagem em uma determinada região, em um determinado local. Então, onde eu tenho várias comunidades interagindo e habitando, eu tenho um ecossistema. Então, a biosfera é a camada da Terra que reúne todos os ecossistemas existentes, ou seja, é nela que está inserido todos os seres vivos, incluindo a gente, certo? Aqui está uma foto para mostrar melhor para vocês.